Além das Escrituras, uma reflexão profunda na Palavra de Deus. O fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje falaremos sobre fidelidade, a lealdade que não decepciona. Vemos que Cornélios divide a lista paulina de 9 virtudes em algumas classes. As primeiras ele chama de graças internas, o amor, a alegria e a paz. E as outras seguintes, as 4 seguintes, são chamadas de graças relacionais, que são a paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade. Por paciência entendemos aquela tolerância sob provocação. A amabilidade, aquela benevolência, gentileza ou graciosidade. E bondade, que é aquela ação construtiva no benefício de outros. E quanto à fidelidade? Rode, carposto, pneumatos, estim, pistes. Mas o fruto do Espírito é fidelidade. No sentido mais básico, o termo grego pistes refere-se à fé. A fé como um ato de crer, como um conjunto de doutrina, uma crença, também como uma certa convicção ou certeza de algo. A fé cristã, ela é, na verdade, exercida do fiel, daquele que crê, para o objeto dela, que é Deus, em primeiro lugar, o seu caráter, e em segundo lugar, sua palavra, que está intimamente associada ao seu caráter. Nós cremos em Deus, naquilo que Deus diz, em atenção ao seu caráter fidedigno, que aquele que promete é fiel em cumprir suas promessas. O termo ele deriva do verbo grego picto, que significa convencer, ser convencido, persuadido, concordar, confiar, se entregar e se render. Embora a palavra pistis pode ter essa conotação de uma anuência intelectual, vai além disso, não somente você concordar no sentido de acreditar como mera anuência intelectiva. O verbo pistel indica a ideia de que você confia, de que você literalmente se joga na confiança de que a pessoa vai segurá-lo, vai salvá-lo, como uma criança, imagina, que está aprendendo a nadar e ela então entra na piscina na confiança de que se ela falhar, não conseguir dar conta do recado, estará ali seu pai, sua mãe, o seu instrutor que o erguerá novamente, não permitindo que venha sucumbir, que venha afogar-se. Essa é a ideia de pistes quando nós falamos da noção de confiança. Mas também é fé no sentido de vivência, de estilo de vida, modo de viver. Em termos gerais, pistis refere-se a uma firme persuasão. A pessoa está convencida, está certa de que aquilo que é objeto da sua crença é verdade e que aquela pessoa que disse é confiável. Ou, podemos assim dizer, quando se diz respeito a Deus, há uma coerência entre o caráter de Deus, o que Deus está dizendo, ou as suas promessas. Então nós vemos aí que pistes como um conceito de fé tem a ver com crença, com o conjunto da fé e assim por diante. Pistes traduz a palavra aman no nifal, que significa ser digno de confiança, ser fiel. É um passivo, né? E pode ser aplicado tanto a homens, como acreditar que determinados homens são fiéis, leais e tal. E pode aplicado ao próprio Deus, que guarda a sua aliança e dá graça àqueles que o amam. Deus é fiel e a sua fidelidade tem a ver com o fato de que ele não se nega ou não nega seu próprio caráter.
Ressaltamos aqui, especialmente a palavra de Deus, preservando a confiabilidade sendo confirmada pelas ações subsequentes. O que Deus prometeu, ele na história, no decorrer da história, no desenvolvimento da história da redenção, Deus mostrou piamente, claramente, ponto a ponto, cada uma das suas promessas. A ideia é derivada aí do verbo batar, que significa confiar, depender de. E a avaliação negativa dessa ação é o que predomina. Os homens confiam em uma falsa segurança ou põem a sua confiança em algo que não é verdadeiro, né? Quando aplicada a Yahvé, é o verdadeiro fundamento da segurança. Então, quando se fala de Deus, se fala de bondade, justiça e fidelidade, ou verdade. Essa ideia de Amã, ou Emuná, faz parte do caráter de Deus ser fiel, ser leal a si mesmo e à sua palavra. Estamos falando isso porque nós precisamos fazer uma transição, entender que pistes, embora seja traduzido como fé, neste contexto de Gálatas, nós temos que olhar para o conceito de fidelidade como virtude que caracteriza aquele que vive à altura da fé que professa. Na tradição cristã, com relação à fé, o contexto profético de Abacuque 2, 3 e 4 ganha uma importância tremenda. Paulo cita diversas vezes quando Abacuque diz que o justo viverá de sua fé. Então, nesse sentido, ele contrapõe ao arrogante. O arrogante, ele confia em si. No entanto, o justo, ele confia em Deus, que é o fundamento da sua fé. E ele se mantém firme nesta confiança. E aqui está o conceito abrangente, vamos assim dizer, de fé como um conceito de fidelidade. É a permanência em um estado de lealdade às suas convicções, lealdade a Deus, objeto de nossas convicções. Então, nessa ideia aqui, fala do justo como sendo aquele que vive de sua própria fidelidade, no sentido em que ele, crendo, vive à altura do que crê. Assim, o justo viverá de sua fé. Fica bem perto uma da outra aí, fé e fidelidade, no sentido de que a fidelidade que eu demonstro, a fé que eu professo, procede dessa própria fé professada em Deus, que me habilita pelo seu Espírito Santo a permanecer firme nas convicções que eu adoto para mim, que eu assumo em relação às promessas de Deus. Aqui nós encontramos a palavra emuná, que é a ideia de você ficar firme, sem hesitação. Embora as coisas permaneçam muitas vezes contrárias, você está firme, dizendo, eu creio nisto, eu permaneço nisso, eu vou continuar professando isso e vivendo à altura daquilo que eu creio. Isto é fidelidade. O sentido aqui mudado pela Septuaginta fala que o justo verá pela minha fidelidade como se a fidelidade fosse de Deus. Todavia, embora a maioria das vezes o termo se refere ao ato de crer, ele também pode ser usado para referir-se à virtude da fidelidade. A lealdade demonstrada de uma pessoa para com outra, de uma pessoa para com uma causa, um compromisso, uma palavra, ou o próprio Deus. E mais em especial aqui, a ideia de você ser comprometido com aquilo que você professa. Se você diz que Deus é teu Pai, João vai dizer isso, né? Se nós temos Pedro vai dizer isso, se nós temos a Deus como Pai, devemos querer ser como Ele, devemos querer ser santo como Ele é santo, porque se Ele é o nosso Pai, a coerência da nossa fidelidade e lealdade ao nosso crer significa que nós quereremos ser assemelhados ao próprio Deus. Esse é o sentido de fidelidade. Como aqui o contexto é relacional, de Gálatas 5, 22 e 23, em especial nós temos que olhar para esta palavra e traduzi-la não como fé, mas como fidelidade. Sendo isso, o sentido de crença e confiança seria mais a ideia de fé. No entanto, fidelidade aqui é essa forma de você se apegar, de você firmar os seus pés naquilo que é o objeto da sua confiança em Deus. Então, é uma lealdade a si mesmo, porque você não vai viver uma hipocrisia, uma mentira,
uma coisa falsa, superficial, mas algo profundo e verdadeiro. Ou seja, se você diz que crê em Deus e que você é discípulo de Jesus Cristo, você precisa querer viver à altura das exigências de Deus e de Cristo em relação a alguém que crê nele e é discípulo de Jesus Cristo. Também uma fidelidade ou uma lealdade aos princípios, no caso os princípios cristãos, aquilo que a Bíblia diz nós entendemos como verdade e vamos viver essa verdade. Isso é a ideia de fidelidade. Seus valores, compromissos assumidos e principalmente ao conteúdo de sua fé em Deus e em Jesus Cristo. Se eu creio que Jesus em breve virá, eu devo estar comprometido com a ideia de estar orando, vigiando e plenamente pronto para que quando ele chegar não me pegue de surpresa. Isso é a ideia de ser leal ao que você crê. E significa também pontualidade na execução de promessas. Se porventura você falar algo, que seu sim seja sim, seu não seja não, isto é fidelidade, fidelidade ao que se fala, ao que se promete. É um cuidado consciente em preservar o que está comprometido com a nossa confiança, em restaurar algo ao seu dono. Se você tem algo em seu poder, não lhe pertence, você deve entregar ao seu dono. Isso é fidelidade, é lealdade nesse sentido. E também realizar os negócios que não são confidenciais. Se você prometeu algo, cumpra esse algo. Se você tem uma dívida a pagar, pague, ainda que você negocie, que você tenha meios aí para levar a efeito o pagamento. É importante que você seja leal, fiel e digno de confiança. Sem revelar o segredo de quem nos confiou, né? Se alguém lhe falar algo, você retém aquilo em vez de ficar propagando, sendo desleal com a confiança que a pessoa depositou em você. Também nem revelar algo decepcionando a confiança de quem confiou em nós. Então aqui o Adam Clarke fala sobre áreas, né? Áreas da nossa vida, do nosso relacionamento, onde a fidelidade ela é demonstrada quando nós somos leais, quando nós somos verdadeiros no relacionamento com as pessoas. Também pode ser usado no sentido de denotar que o cristão seja um homem fiel. Fiel à sua palavra, às suas promessas, aquilo que combinou está combinado e deve ser assim realizado. Um homem em quem possa confiar ou confidenciar, alguém com quem a pessoa não tenha nenhum problema de pensar alto, de expressar seus sentimentos, sem ser julgado ou traído posteriormente. É provável que a palavra seja usada também no sentido, porque o objetivo do apóstolo não é falar de sentimentos que temos em relação a Deus, mas ilustrar as influências do Espírito dirigindo e controlando nossos sentimentos em relação às pessoas. A verdadeira religião torna um homem fiel. E o homem fiel ele vai demonstrar que a sua religião é verdadeira porque haverá uma anuência, haverá uma correspondência entre aquilo que ele diz que crê e aquilo que ele demonstra por meio de sua fidelidade ao crer à palavra de Deus e aos seus relacionamentos. O cristão é fiel como homem, fiel como vizinho, amigo, pai, marido, filho, fiel aos seus contratos, às suas promessas. Ninguém pode ser um cristão sem que seja fiel. E todas as pretensões de estar sob a influência do Espírito, quando essa fidelidade não está presente, são enganosas e vaidosas. Veja a ênfase que Barnes está dando, né? Não é a manifestação de dons espirituais, não é o conhecimento, não é a capacidade de curar, mas é essa maneira de evidenciar coerência, evidenciar integridade, de maneira que a fidelidade ocupa aí um espaço significativo na manifestação da realidade da nossa experiência com Deus. Ellicott fala que está sendo usado aqui num sentido muito peculiar e deve ser entendido como fidelidade. Fidelidade no trato com os homens, juntamente com fraqueza e desinteresse, temperamentos que Paulo atribui especialmente à caridade, dizendo que o amor é leal. Jesus disse aos fariseus, né? Olha que palavra dura de repreensão. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E quais são esses preceitos? Olha como Jesus
enfatiza que o preceito é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas referidas anteriormente. Veja que há uma preocupação da parte de Deus em que sejamos leais, sejamos fiéis àquilo que professamos como nossa declaração de fé, como nós cantamos, né? Eu me lembro uma vez que eu conversei com um ministro de louvor, eu disse, olha, eu tenho dificuldade de cantar essa canção que diz que vou subir um monte e o sacrifício serei eu. Eu falei, eu não me sinto fiel, eu não me sinto capaz de, se num momento de necessidade e tal, realmente cumprir essa palavra que eu estou cantando. Eu me sinto atado porque eu estaria cantando algo que realmente não está ainda plenamente formado e não está dentro daquilo que eu acredito que esteja capaz de realizar. Então, devemos tomar cuidado. Às vezes fazemos orações e canções que falam coisas que a gente não está vivendo e que a gente não vai viver e não está disposto a viver. Veja a fidelidade de Deus, né? Moisés diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que a palavra emuná guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O Salmo diz, eu bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. Ainda o salmista diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O livro de Lamentações, Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Fiel é Deus, Paulo nos diz assim, né? Pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Com relação ao que passamos, ao que vivemos, às tentações que nos sobrevêm, Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja que Paulo ainda reforça, né, para Timóteo, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Desculpa, foi para os Coríntios, e para Timóteo ele diz, fiel o que vos chama, o qual também o fará. E agora então aos Tessalonicenses ele diz, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Veja que nós precisamos estar atentos ao fato de que Deus é fiel e espera de nós que também nós sejamos fiéis, nós sejamos leais, nós sejamos coerentes. O autor de Hebreus diz, guardemos firmes a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que a fidelidade de Deus, ela é claramente manifesta, defendida, exposta nas Escrituras. Aos Hebreus, o autor diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, vejamos que a promessa de Deus está aí bem clara e nós precisamos simplesmente nos ater a ela. Quanto à fidelidade de Cristo, vemos alguns textos que nos afirmam que Jesus Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho, e Paulo diz, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele, e se perseverarmos também com ele, reinaremos. Veja, porque ele não nega a si mesmo, pelo contrário, ainda que sejamos infiéis, ele, o próprio Cristo, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele é fiel
em tudo o que ele prometeu. Por isso mesmo convinha, disse aqui o autor de Hebreus, que Jesus Cristo se tornasse semelhante a nós para ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Aos Hebreus ainda ele diz: Santos irmãos que participais da visão celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a sua casa. Assim como o Pai, o Filho também é fiel, espera que nós também, à semelhança dele, sejamos fiéis em nosso modo de viver. Algumas exortações à fidelidade. Jesus conta algumas parábolas, e essa aqui do servo fiel e prudente. Ele diz que um senhor deu a esses servos determinadas dádivas e esperou deles retorno, né? E Jesus diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, como? Vivendo em fidelidade. O Senhor disse ao servo bom e fiel, né? Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E disse-lhe ainda, numa outra ocasião: servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo de teu Senhor. Aqui, Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aqui é uma correlação. Não é que para ser fiel no muito, você vai precisar ser fiel no pouco. Não é uma relação de necessidade, mas de covalência, podemos assim dizer. Ele diz que quem é fiel no pouco já é fiel no muito. Porque sendo fiel no pouco, ele evidentemente será fiel no muito, porque no pouco já está exercendo ali a virtude da fidelidade, quando no muito esta virtude não estará ausente. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Aqui, essa parábola nos exorta a sermos fiéis na administração das coisas, para que, sendo administradores fiéis e idôneos das coisas que Deus nos confia, possamos ser bons mordomos daquilo que, porventura e futuramente, Ele nos confiar para o nosso cuidado. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Deus espera que tudo que Ele confiou a você, você cuide com fidelidade. Paulo diz a Timóteo: você tem seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé. E aqui alguns traduzem fé como fidelidade, né? Paulo diz a Tito, né, não furtem, dizendo a Tito orientar os irmãos nesse sentido, mas que deem prova de toda a fidelidade. E a respeito da igreja, uma das igrejas lá do Apocalipse, o Senhor diz: eu conheço o teu amor, a tua fé, tua fidelidade, né, serviço e perseverança, e que as suas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Bom, é importante ressaltar que se a fidelidade está ali como fruto do Espírito, ela está ligada ao amor. E quando fala do amor, Paulo diz: o amor é paciente, benigno, não arde ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E ao dizer que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, ele indica aí que uma das facetas dessa manifestação do amor é, com certeza, a fidelidade. Dito isso, façamos a seguinte oração. Ó Deus, que eu aprenda a ser fiel em todos os meus relacionamentos interpessoais, fiel a Ti, a Jesus Cristo e ao Evangelho, como também fiel ao dizer e viver a verdade perante meus irmãos. Elimine do meu coração todo traço de hipocrisia e fingimento, para que o Espírito Santo produza em mim essa virtude, que é um diadema de glória a todo cristão. Que Deus abençoe sua vida ricamente.